Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje, no vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre os elementos da tabela periódica. A gente vem fazendo um trabalho aqui de escamação do ritmo que a gente desencontra da ciência, a percepção de consolidar, na representação um acondicionamento relacionado ao dissentir, dissentir de uma referência, que meio que nos coloca em dinamismo referente a ela, porque tudo até a inexistência da definição consciente, de insistir a partir de um gradiente de dispersão cognitiva, e a educação, a alfabetização e o desencontro dos destaques de desenvolvimento que nos relacionam, o conhecer, nada teria consentimento para a vida no sentido que a gente tem hoje, nas escalas, na forma de organização e desencontro com a relatividade de se posicionar frente a essa adesão que diz matéria a se materializar sobre as contrações que a gente trabalha desse registro lógico, matematicamente flexionando os nossos estados de desimpulso de ser para dessa desfrequência consentir essa gerência, desses desencontros em observação. E a maior observação do homem é ele mesmo, Desacredite disso quem for, busque treinar esse desacrédito, investindo-se no descomportar-se do ser, porque é ultrajado de ser e de frequentar o ser a própria observação de si mesmo. E dessa própria observação de si mesmo, existem as descoerências que nos conectam aos outros seres, ou seja, as subtrações de nós para descontentar-se nesse amparo de outros seres, de observar outros seres. E nessa desobservação, sobre essa dispersão observada que subtrai-nos nessa gerência, a gente percebe e sente falta. E a falta que a gente sente se torna uma referida, porque a gente sempre prefere a integração, a menos que treinemos por rotina de desesportar-se com o outro. E aí, a gente desimportando-se com o outro e com as vontades dos outros, a gente nos desobservou, nos desvestiu a servir. E com essa prática e esse treino, temos evoluído há muito tempo nesses discernimentos. Então, importa-se para nós desenvaidecer-se sobre as projeções futuras de dizer que é merecedor, desses votos de desobservação e integração, principalmente financeira, porque a gente sabe que todos nós precisamos disso, E aí
na estabilidade desse raciocínio de desexportar-se pela recepção do outro, implica-se para nós, até mesmo por recebermos desses outros orientações, cuidar dessas orientações. Então, como que a gente faz esse cuidado? A gente desencontra a coragem para poder raciocinar os ensinamentos das várias formas que a gente tem, né? Porque é errando, caindo que a gente consegue levantar e desentender aquilo que descai da gente por desacomodação de buscas de entendimento, né? Porque assim como o historiador ele busca olhar para trás a partir de dados historificados, assassinados pelos assinantes que frequentaram a vida, assinantes dessas terras, né? Pessoas que foram e modificaram as terras. Hoje nós saímos nas ruas e vemos várias construções, várias desobservações lógicas, e pensamos nessas explosões de eventos que nos encadearam sobre organizações de lógicas, o quanto isso é normal, é desimpróprio para o quão grande é, né? Cara, tudo que a gente tem hoje é muito grande, é enorme. E se a gente não para pensar nisso, a gente desenvaidece e nos torna soluções inviáveis de consentimento, né? Porém, contudo e todavia, nossa passagem é banhada de sacrifício, né? E até mesmo para ganhar a confiança dessas observatórias, para poder nos saciar a partir do outro, servidor, de nós mesmos, desse conjunto de reações, precisamos velar por isso, né? E descontentar. E aí, para descontentar a periodicidade dos elementos, até porque esses elementos só foram observados por esse descomplexo de ser e de associar do ser a capacidade de ser além, e buscar da natureza provas para registrar e assinar a referenciação que evidencia-se em destacar-se um evento por observação e as formas de desobservar, né? Ou seja, os cálculos que predizem uma margem muito grande de despontuação em nós, ou seja, reação em nós, ou na matéria que nos reage. Então, olha só a química: reação em nós, provocamos reação em nós, ou na matéria que nos reage, a partir dos conjuntos de associação e de reaceital, né? Reacender o tal de nós de consumo, que nos permite readquirir essas impressões grandiosas da vida, que caminhamos e às vezes desrelaxamos com essa contentação, né? Se saísses de casa com os olhos de uma criança, verias quão enorme é essas construções. Porém, desconforma-se tentando registrar pouco daquilo que é tanto e tanto lhe cabe, né? Eu sei, é muito difícil
principalmente quando a gente queria experimentar e dizer que experimentou para os outros, né? Eu mesmo tinha muita vontade de experimentar uma vida mais corriqueira no ambiente rural. Aquela vida que você cuida de cavalo, de vaca, aprende a se comunicar com as plantas, aprende as regras dos solos. E assim, sem muita desapressa de professores, né? Mas com a paciência de aprender com a própria natureza. Eu tenho essa pretensão ainda. Não sei se eu vou conseguir, né? Nessa vida que a gente leva. Mas essa é uma das vantagens. Porque tudo aquilo que disserve algo, comunica algo, né? A gente precisa de ter paciência para poder desinteirar-se nessa conexão de comunicação e celestiar ela na nossa integral de reagir por ela, né? E ao mesmo tempo queria dizer isso com mais verdades, né? na minha imposição de dizer. Porém, o que eu ando dizendo são coisas muito tristes, né? Porque a sociedade que a gente vive, ela é triste por desconvencer-se das tristezas, a partir das desescalas que lhe desenvolvem essa periodicidade, né? Essa receita de ver a vida a partir do rebaixamento desses sacrifícios que tanto ergueram várias construções lógicas, né? E aí não diz chutar a nenhuma goleira, a nenhum goleiro. Fique só, aí a pessoa ela fica só na roda de se proteger desses elementos que às vezes estressam quem não tem capacidade de se envolver, né? De dissolver-se. E aí, por desincapacidade, nós tentamos capacitar todo mundo com o aprendizado. Porém, as despressas que existem na vida para aprender, às vezes levam pessoas que demorariam mais tempo para aprender a se darem mal no julgamento das outras. Porque a vida, ela consente que toda a vida tem o mesmo de saber de servir, né? E servir a vida. Porém, nessa despressa que diz pressão em nós, faz com que a gente releve e se ganancie-se dessa relevância para poder descomprovar-se de superioridade frente a essa referência que diz pressão. Mas se a gente mudasse a referência, a gente transfigurasse essa referência, veríamos que a superioridade poderia estar em outra referência, né? O mais lento talvez se tornaria o mais superior, né? Isso depende do ponto onde eu estou querendo desescalar algo, né? Então isso é a percussão que diz a lógica no íntimo da gente. Porém, né, a gente tem que considerar o que é disposto na integração, né? Na integração do sujeito civil social. E aí esse bicho aí pega muitas pessoas, né? A partir dos desconfortos que fazem com que elas passem a não gostar da vida e não gostar dos seres que disservem ser, a partir do desapontamento desexpressado pelas pressas de deseducação, né? De dizer educado, né? A partir de imitações complexas, entre outras versões de aprendizado que a gente encontra aí.
rodeando por aí. Mas o que eu quero dizer com isso tudo, né? Quero dizer com isso tudo que não adianta nada a gente se educar e depois abandonar o lote educado no seu armazém de educação aí interno, né? Nas suas lojas internas aqui de aprendizado, né? Não adianta nada, não vai desservir nada, né, a você. Então é muito exigente, né, até mesmo para consentir de você uma revisão, uma reversão, uma atualização daquilo que lhe um dia foi educado, deseducar ao mundo, né? Então é isso que a gente vai tentar fazer hoje. E hoje o vídeo vai ser mais curto, porque vamos ver aqui, porque hoje a gente vai falar só de dois elementos, o escândio e o ítrio. Eles ocupam a família na coluna 3 da tabela periódica. Primeiro período, né? Organização da tabela. Chamados períodos são as linhas horizontais numeradas que apresentam elementos com o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Então a gente tem 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso. Não. Deixa eu ver aqui. 12, 30. Não, esse aqui não é isso. Não. Aqui, ó, família. A gente vai para família 13. A família do boro. Não. Índio, talho. Tergênio. Flúor. Níquel. Irídio. Curiosidade da tabela. Não é isso que a gente quer. Níquel. Vamos ver aqui. Escândio. Então ela está na família 3B dos lantanídeos e actinídeos. Vou fazer aqui grupo 3. Então hoje a gente vai ver dois elementos, o escândio e o ítrio. Escândio e ítrio. E esses elementos, eles estão na família, no grupo 3, família 3Bzão. Série de lantanídeos e actinídeos. Então vamos lá. Então esses elementos eles são considerados metal. Então a gente tem no metal. Vamos lá começar. Metal, uma emissão. Então a gente tem uma missão com uma escala que soma a tensão
que desbarra. Essa é mais ou menos a concepção do metal. Então, metal é um elemento que facilmente perde elétrons e forma espécies positivas. Então, se ele perde elétrons e torna positiva, quer dizer que ele tende a encontrar mais os núcleos das inflexões, ou seja, ele desaponta mais. A gente tem sempre no estudo a gente tem o ciclo de estudo, e aí nesse ciclo a gente pega e desenquadra ele, né? E aí, como a gente está falando a princípio do metal, que classifica esses dois elementos, a gente tem que entender, né, se ele é um elemento que desdá elétron, se as orbitais, as nuvens eletrônicas, são aquelas que desalcançam essa reação aqui, ó, esse raio, né, o desenvolvimento desse raio, ó, a proporção dele, isso aqui tudo é elétron, que permite alguém desescalar ele a partir desse desimpulso. Então, se eu dou esses elétrons facilmente, é porque aqui, ó, é porque eu tenho muito e eu transmito muito isso, né? Então eu repelo muito, o metal ele repele muito elétrons. Ou seja, se ele repele os elétrons, é que ele é um elemento de transição, né? E ele consegue transmitir bastante os elétrons. Bom, vamos lá. Além disso, apresenta características intrínsecas como brilho reflexivo. Aí, ó. Então, essa própria palavra reflexivo, ela fala dessa característica do metal, que é um despedidor de elétrons. Ou seja, se você tem uma matéria, né, e nessa matéria parte dela tem elétrons, quando ela entrar em contato com outra, ela vai ter facilidade de descarregar a outra com elétrons, né? É como se fosse uma cachoeira. O metal é como se fosse uma cachoeira de cargas negativas. Então, o que seria uma cachoeira de cargas negativas para nós? Seria alguém que despontua a gente, certo? Então é esse tipo de estudo que a gente faz aqui, ó. A gente desencontra esse disservidor na sociedade. E alguém que despontua a gente é alguém que tenta reger, que tenta fazer regência
alguém que rege a água, alguém que rege regras, ou seja, alguém que água, os vasos de planta a partir da descoerência sistêmica da razão de preenchimento descoerência sistêmica da razão de preenchimento que se de conhecimento exato. Porque por que é exato? Porque se você for contra o exato, você vai estar brigando, você vai estar chamando o anjo brigador, né? O anjo é o vaso. Isso aqui para nós é o vaso. O vaso é a forma que a gente tem de estudar. A regra é o enquadramento, é o descobrimento, o enquadrar, né? Sabe o policial quando ele enquadra alguém? É que ele quer descobrir se esse alguém está roubando. Quando a gente enquadra algo, é para nós entendermos os limites desse algo entre as nossas referências sociais. E a nossa referência social na ciência é a sensibilidade do homem. Então olha cá, o limite desse vaso. E se o vaso é o redondo, o anjo é o redondo. Se você distende esse anjo, que a nós chama a atenção a partir de Deus e da exatificação da referencial, você desaponta ele. Você desaponta internamente, do externo para o interno. Então aqui há uma escala de desforças, né? O externo, ele tá esse anjo, ele está sempre buscando o equilíbrio com o externo, né? A balança comercial desse anjo é o equilíbrio. Quando o externo, esse vetor do externo, ele ultrapassa esse equilíbrio, ele se torna um brigador. Ou seja, ele vai carregar cargas em excesso. E ele vai desionizar o anjo do Deus, né? Desionizando esse anjo, ele vai ter unicamente uma meta. A meta dele é reonizar, reunir-se a Deus. Deus é a sistemática da definição dessa complexidade fisiológica. Ou seja, Deus é aquele que rege por nossa natureza, buscando os princípios da adaptação para insistir na nossa vida, que vale a pena. Porque existem muitos anjos distensores que, por se perdoarem e se ocuparem nessa adaptação desse perdão, inconsciente ou inconsciente, continuam vivendo sobre esses vetores, né? Os vetores da cruz, desses gestos, né? Para poder se tornar alguém que agradece. Por que existe o anjo Gabriel? Porque ele nos ajuda a ou seja, desagradecer qualquer força vetor que venha nos atacar ou atacar o nosso ser em exposição dos seres. Porque elementavelmente
nós temos um nome. E esse nome nos encamada a partir das reações. Então a gente trabalha atomicamente na sociedade a partir desse nome. Eu sei que parece desobstrutor demais, mas é um lado de ganância muito rentável para poder melhorar o entendimento, fazer uma união de várias associações lógicas que a gente encontra. E eu utilizo em primeiro lugar a sensibilidade física, né? Porque, assim como eu expliquei no começo do vídeo, o antropocentrismo permitiu ao homem desassociar-se do homem para poder disservir-se a ele mesmo a partir dessa ideia, né? Que rege as escalas do antropocentrismo para o desantropocentrismo e reconhecer a unidade que é o poder da união desse disservir. Só que nesse disservir cada um tem um nome e esse nome reage atomicamente. Por reagir atomicamente e desvelar-se das matérias, esse espelho, né? Olha só, o espelho, ele é um elemento para nós, na nossa natureza, que permite não só ver o nosso reflexo, mas entender desses processos de reflexões a partir dessa matéria. E aí a gente compõe a percepção da reflexão, que também ela é contada como sombra. A sombra é uma espécie de reflexão, né? O sol bate e desreflete tudo aquilo que ele barra, né? Então, como esse cara barra a passagem das ondas por aqui, essa barra desvelar essa assinatura de sombra. A assinatura do espelho, ele meio que desprende a sombra. O espelho, ele desprende essa sombra. E aí ele consente, a partir da matéria, a colorificação ou a regência das ondas para poder não desinformar elas só no preto, mas sim em todas as cores possíveis que esse espectro, esse espelho, essa matéria consegue modular. Incrível, né, pessoal? Então esse é o processo científico. E tudo isso, se você desvaler, você vai fazer a mesma coisa que você faz no seu caminho para o trabalho. Você vai enxergar toda essa grandeza apenas monstruários de constantes, né? Eu sei que isso é preciso também, mas esse é o caminho aqui, ó, para você descobrir o além. É você criando esses métodos. E por meta, né, por elemento, a gente, às vezes, na molecularidade de ser, uma refração desse nome, a gente desnome dá características a qualidades para poder tentar desespelhar o máximo possível aquilo que a gente observa e incaracteriza nessa revelação de assumir propriedades das matérias, né? Então, assim como a gente observa a árvore e tenta assumir propriedades dela, por exemplo, a gente vê que a árvore é rígida e a gente olha o que no nosso corpo é rígido, e até às vezes a gente faz um enrijecer do nosso corpo para fazer a imitação, e enganam-se vocês que isso não é importante. Isso é muito importante, porque se eu enrijeço assim, ó, eu meio que tô
decompondo em mim o que a molecularidade para compor a característica, escrever em mim as características que eu vejo em outra espécie. Por exemplo, a árvore. Ela é uma espécie dura que tem braços esticados, né? Que a gente chama de troncos. Então, eu meio que escrevo, assino em mim aquilo que eu retroprojeto, consigo, aquilo que eu me limito a reprojetar da árvore. Só que o nosso espelho, ele é muito maior do que esse espelho que reflete só a imagem mostrada. Ou a matéria que imprime só a sombra a partir do sol. Nosso espelho, ele é muito íntimo com a natureza. A nossa composição é muito semelhante à composição de todas as vidas. Vocês viram na biologia que existem diferenças, né, que são muito grandes para podermos nos diferenciar. Porém, essa grandeza está no que a gente reverencia, né? Porque se a gente desumidificar-nos e tentarmos molecularmente representar em nós mesmos a qualidade, as ondas que transduzem a vida do outro ser, a gente consegue muito bem nos desafinar molecularmente para afirmar a retroprojeção de outro ser e de servir a ele aquilo que ele às vezes está desviando de si ou dissivendo de si. Médicos têm conquistado cada vez mais essa ambição a partir dos exames radiológicos, principalmente exames que permitem ver o estado fisiológico desses seres. E isso é sensibilidade pura. Isso é registro do que a gente consente na aprovação tecnológica da externalização de nós para um computador, uma máquina complexa, que revela aquilo que existe em nós, né? Então, olha só o quanto a gente tem por ser vivo, essa grandeza. Bom, entendam-se nas suas formas que, bom, se o metal ele despede elétrons, e assim como a cachoeira descargas, assim como uma cachoeira de cargas negativas, porque por definição os elétrons eles são cargas negativas, por definição, porque são efeitos de subtração de um ser. Então, olha, se a gente tem um ser, um cercado, um ser, né? Esse ser, ele é totalmente positivo, olha, ele é uma cruz. Só que se a gente descruza essa cruz, a gente movimenta esse ser. E se a gente desmovimenta esse ser, a gente subtrai desse ser, subtrai o que? Estados desse ser, molecularidades desse ser, propriedades desse ser, assim como a gente faz com a matéria. Então, por isso que o elétron é uma carga negativa, porque é o estado de risco que desacondiciona um ser, né? Então, eis a subtração, porque toda subtração revela em atividade um delta. O delta, olha aqui, o delta é aquele que desempedestal um ser. Está. Já viu imagens, né? Vamos pegar aqui imagens assim. Olha só, imagens de santos dizem pedestal ser. Então existe um triângulo para algum ser como nós, em uma sociedade, ser
visto e servir como esse, a gente tem que desempedestar-se, né? A gente tem que fazer uma subtração que desreferencie-se a caracterização de estado desses seres que nos faz encontrar, porque às vezes a gente desperde do caminho, principalmente do caminho de seres humanos, né? Ou ser desantropocentrismo, né? Por conhecimento. Então olha que legal, né? A gente não está no pedestal, mas quando a gente quer entrar no pedestal, olha só, a gente tem que fatiar a pizza e aí encontrar um pedestal certo, ou a bola, né? Deschutar a bola, para dessubtrair-se na medida exata do elemento que vai conter ou acontecer a partir do desenvolvimento de elétrons, da dessubtração de ser, de disservice, né? de se envolver. E isso é uma obrigada do organismo, principalmente quando esse organismo busca sempre a harmonia. Então, num átomo que diz dividir-se, ele estabelece metas, e dessas metas ele subtrai essas barreiras, esses elétrons, entendeu? E aí ele desperde as negatividades e se torna cada vez mais positivo, mais perto do núcleo. E aí, como um olho, ele desinveste dos raios um centro de referenciação das forças radiais que lhe encontram em horizonte, o ser, ele desencontra a referência radial mais central que lhe faz de ser a meta de ser, no instante de ser, o visor da adequação que organicamente percorre e despede a ele na natureza para ser. Então isso é uma obrigada, né? A direção. E aí, se você não desobrigada, você não reage, obrigando ele sobre esses reflexos, você é lesado. E nesse leso você se torna um brigador. Por quê? Porque, olha só, assim como uma característica elástica, né? Eu vou pegar ali para vocês. Então, assim como uma conformação referente, né, que permite um estado constante, tem sua característica, né, e suas demarcações. Se eu aplicar uma força contrária a ela, olha, eu vou contra ela. Então, ela vai brigar comigo buscando ser o que é. Então, olha, ela vai desafirmar a minha. É claro que existem várias características, né? Eu aperto ela, eu pressiono a bola e ela se volta contra mim. Tô pressionando e ela volta. Se eu ir contra o estado natural das coisas, né, eu vou inflexionar essas coisas. Então eu vou fazer mudança. E eu posso até prejudicar o estado natural dessas coisas. Porém, existem matérias com menos índice de reação ao nosso tato. Ser humano é buscar as adequações sensitivas para encontrar do resultado
do resultado que se rege na superfície de contato de ser uma características, né? Por exemplo, o vidro. O vidro ele é tão forte que ele briga pouco com a gente, porém ele é sensível. A bola já não. A bola é elástica. Então, com essa elasticidade, quando a gente aplica uma força, ela aplica uma força contrária, tão quão a gente aplicou. Porém, a gente dissente mais a bola por conta das características dela. E a característica dela, essa dissubtração entre esse momento de contato, nos descaracteriza a partir dessa reação, né, que encontra. Bom, e assim, no seu interior acontece que os seus órgãos eles têm essas qualidades também. A sua organização interior ela tem essas formas de comunicar desobrigações, né? Então você é um maquinário. E nesse maquinário você tem várias equações acontecendo ao mesmo tempo. Quando uma equação não permite que outra aconteça também, ela desbriga, vira um brigador com a outra. Então isso estressa o organismo e essa briga acaba desacidificando, oxidando o estado do seu interior. Isso tudo sobe pela cabeça partindo de uma dispressão, como uma panela de pressão, e aí dói, margeia a dor, né? Porque essa desválvula de estados começa a desaquecer regiões e não permitir que elas trabalhem tão bem como eram para trabalhar, né? Então tudo isso é metal. Alguém que rege regras, águas e vasos de plantas a partir de descoerências sistêmicas de razão de preenchimento exato. Quando você perde a exatidão das coisas, você perde a relação sensitiva e aí você não dá os comandos certos. Você não dessubtrai elétrons corretamente. Você perde a capacidade de subtrair elétrons e aí você se torna alguém negativo frente a uma coisa que era para te deixar positivo. Eis o delta, né? E aí sua mente começa a se tornar uma calculadora muito falha para os seus estados de ser. Bom, vamos lá então para esse horizonte aqui. Então, o elétron, ele para o nosso organismo é como se fosse uma água mais, uma propriedade de água mais bem fina mesmo, sabe? Ou seja, sabe, ponta, né? Ponta de algum material, dependendo da ponta, né? E da finura que ela tem, do calibre que ela tem, não importa que material que seja, né? O que vai importar é a pressão de ejeção. Ele vai machucar, sabe? Então, mesmo se você tem uma pontinha de água, mas numa pressão muito forte, e você garante que essa pontinha vai continuar pontinha, cara, ela pode até virar uma bala na descarga. E olha a eletricidade. A eletricidade a gente não vê, porém ela parte a partir da ionização de uma água que permite ser conduzida a partir de sais
por uma liga de metal, né? Ou por despontuações de metais em um trajeto. Nós somos despontuados por metais, por átomos que contêm nas suas desestruturações pontos de metais em nós. Se a gente despontua esses metais, as metas de eletricidade, de ionização, se perdem, e aí as nossas dígitos, a partir dessas descargas, se perdem também. A gente se torna rígido, né? Então, a gente essa rigidez não permite essa desapontoar das descargas, né? E então, sabendo disso, eu vou colocar uma imagem, né? Acho que é dessalinização. Vamos ver aqui. Dessalinização formando eletricidade. Eletricidade com água. Aqui uma solução salina. Aqui a gente tem uma solução salina ligada por fios que vão gerar corrente, e nessa corrente, né, a partir dessa ionização, vai gerar o que a gente chama de eletricidade, né? Essa dispersão da água apontando finamente a partir dos pontos metais de dessubtração desses íons. Então o íon é a reverberação do líquido num estado tão fino que nós não temos nós não vemos, porém a gente é servido por ele a todo instante, né? Não é à toa que a gente precisa de sal, né? Conduz ou não conduz? E é isso que descarrega nos nossos músculos, né? Que hidrata os músculos, né? Que chega bem íntimo, lá bem dentro das fibrazinhas, né? Das actinas e miosinas. Não enganam-se vocês que são coisas além, né? Que é uma coisa muito... Porém, isso estimula o agitar dessas fibras, e essas fibras batendo nos gradientes e nas inervações, né, neles mesmos, batendo neles mesmos, né, fazendo essa batida neles mesmos, geram produtos de metabolismos, né, das suas próprias matérias. E aí esse metabolismo ele chama mais matéria do corpo com mais facilidade, e a condução, a descarga elétrica ajuda as passagens, né? Ajuda essa indução. Então é muito importante o metal, né? E aí, falando do metal, a gente tem para classificação vários tipos, né? Então o metal que a gente vai falar hoje são metal de transição. Transição ele vai somar uma reação na atividade de qualquer onda energética, e essa vai adquirir um status colunar, né? Vai adquirir uma cadeia de passagem, né? Uma imposição de passagem a partir das inflexões do organismo, e vai desencontrar um ponto de referência para essas desinflexões do organismo. Esse ponto de referência vai acender
e vai desvariar esse ponto aceso em uma atividade, gerando uma acentuação nessa atividade que vai entrar na cadeia circulatória do indivíduo, né? Vai registrar no indivíduo uma imposição de atividade, né? Ou seja, vai encamadar a eletronegatividade dele, a eletrosfera de um indivíduo. E é isso que a gente observa no escândio, e no ítrio. O escândio, ele é uma escala dentro de uma inflexão, de uma colunar no organismo. O que é uma colunar? É uma passagem que já vem sido feita há muito tempo. É uma orientação de inflexão que você tem realizado. Por exemplo, pegar um copo. Pegar um copo é uma colunar. Você diz a coluna readmitir um estado que você faz há muito. Então esse S já tem uma assinatura muito constante. Às vezes você faz todo dia. Então, essa escala, essa ex, ela chama da escala uma colunar. Então você navega-se na natureza e dessa navegação você olha para algo e desescala-se sobre a desimpulsão da assinatura S, que faz constante de você uma atenção para percorrer a busca por essa atividade, mesmo que seja uma carga, né? É um peso a mais que você vai carregar. Então, iscar. E aí essa isca, a partir da ondulação que você faz, acende uma onda. Tudo isso aqui está escrito aqui, ó. Iscan, onda, escala, descoluna de constante de emprego, né? Descolunar. Em C é você inflexionar-se, né? Você pegar e se inflexionar a atividade que está na escala. Então, isca. E aí o N é a onda que está se formando dessa isca. Então a gente fala iscan. E aí o D, o Dzinho aqui, ó, você começa a pesar no pedal. Você começa a se inclinar sobre essa onda, escande. E aí nesse inclinar você se acende a partir do quão próximo você está chegando da reatividade, do estado de união, da ionização, dessa soma. Mas como você soma constantemente, esse I ele não vai acender muito, a menos que você beije na boca de uma pessoa que você não beija sempre. Aí esse Izão vai acender muito mais. Ou outra coisa, né? Você faz outra coisa que você não faz. E o O vai ser a regência dele no organismo. Vai ele acendendo no núcleo das suas nuvens eletrônicas. Desgerando no núcleo o desestado de adaptação a esse I, a esse scandi. Bom, legal, né? Então essa é a palavra que diz afende-se o aperto que esse elemento despromove em ser. Porém, na representação material, ele é um elemento metálico. Então a gente tem a meta que se destaca pela baixa densidade, ou seja, ele é leve. As pontuações de passagem de metas deles são leves. Então o Izinho ali vai ser mais ou menos leve. É uma constante. E possui aplicações limitadas, sendo empregada em ligas metálicas especiais e em lâmpadas de mercúrio. O metal escândio possui número atômico 21 e o escândio é um elemento metálico
de número atômico 21. Pertence ao grupo T. Vamos ver algumas imagens, depois a gente vê a... Então o símbolo do escândio é S-zão, a colunarzona de você inflexionando, né? Dividindo a colunação a partir de uma inflexão. Escândio. S-zão, Czinho. E aí, mais ou menos, para nossa natureza, a gente desvê ele assim, ó, desvestige ele assim, como um metal. Aqui a gente tem uma imagem dele. Então a gente pode perceber que a distribuição eletrônica, a partir disso, sempre repulsa do núcleo uma orientação mais simétrica possível, a partir da procura do equilíbrio em função dessa pontuação desescalar. Porque se você desver-se a partir dessa observação, você vai ver que você está em estado de navegação constante, sabe? E a navegação é a reação de desorientação que você busca orientação frente ao seu dia a dia. Escândio, distribuição eletrônica. Então essa aqui vai ser a distribuição eletrônica do escândio, né? A distribuição eletrônica do escândio, ela é sempre um pedestal, uma triangulação que diz em pedestal, né? E desse pedestal, o equilíbrio, né, a percepção dele se dita a partir dessa triangular, né? Por que triangular? Porque todo ponto de energia que desliga-se a partir da natureza se desliga a partir de uma circunferência. Essa circunferência ela se desvestia-se a partir de uma barra sobre a dispersão triangular. É simples, muito simples, né? Por isso que Linus Pauling decidiu fazer a distribuição assim, ó. E por que a gente faz contágio a partir de numerais? Porque números são potenciais. Quanto mais característica de uma estado de condução de referência ela tem, mais potencial ela tem. Se ela tem mais potencial, a gente desafirma esse potencial a partir de numerais, né? E aí a gente desescala ele a partir desse desimposicionamento, porque eu posso ter a contração dele. Eu encontro a contração dele muito mais fácil, né? Se ele descontrai de si mesmo assim, a contração que eu preciso para vencer ele é isso mais um. É isso mais um, sabe? Ou mais 0,1, ou mais 0,01, ou mais 0,001, ou mais 1,0000. Depende do quanto você quer vencer essa reação, que diz do núcleo um destriangulamento sobre barra. Porque se ele não tiver sobre barra, a barra é a natureza em si. Se ele não tiver em barra, se ele tiver em universo, ele é uma circunferência. Se a gente desadjacionar essa desescala e fechar ela aqui, ó, ela vira uma circunferência, uma constante. Porque é como se ela se tornasse isso aqui, ó. Isso é o escândio em atmosfera, sem nenhuma barreira, né? E aí, se ele nenhuma barreira,
segundo Newton, a primeira lei de Newton, ele está constantemente, essa repulsão em si, ela não se freia, né? Ela não destriangula-se. Ela brilha como uma estrela. Cara. E agora a gente vai chegar no ítrio. E aí o ítrio, ele é para nós símbolo ipsilon, um Y grande, né? Também conhecido como estilingue. Depende de como você vê olha só, a gente precisa assumir esses estados na natureza. Então o Y, dependendo da forma e da visão, ele estabiliza, né, algo sobre uma barra. A barra é a Terra, pessoal. Que barra que você acha que eu estou falando, né? Qual que é a barra? É a Terra, né? É a Terra, é a parede, é você. Olha a barra, né? Olha a barra. Só que a gente tem barras móveis e barras fixas, né? Móveis e barras fixas. Essas suas barras, elas desatiram-se na natureza para poder se manter em equilíbrio, ó. Então, olha a farmacocinética, a dinâmica, farmacodinâmica. Enquanto você está em dinâmica, em movimento, você atira para os pontos X para se manter em equilíbrio nessa navegação. Pois parte de você não está em solo. Porém, existe um ponto de ligação no solo. E olha os desatiros que ela desaponta, principalmente quando está dinâmica. Agora, quando ela se entra em estado estático, existe um cessar de fogo. Esse cessar de fogo, ele se torna rígido. Então é isso que configura a rigidez nessa dispersão de desatirar-se na natureza. Por isso o estilingue, porque o estilingue, ele revela dessa barra, dessa colunar, a trajetória mais íntima que você vai encontrar para mirar essas armas de gestão que você tem no organismo. E a bala principal, ela descarrega aqui, ó, cerebelarmente, porque aqui é uma usina de sensibilidade muito mais constante. Sem a visão regendo, você desinflexiona a mira. A sua mira muda de lugar no universo, nessa navegação. E sem audição, ao mesmo, você só mira veementemente para algo porque essa usina, esse conjunto, esse reator nuclear, ele está te usinando somaticamente a partir dos referenciais de experiência que você guarda nessas gavetas, nesses giros cerebelares que te permitem dessas descargas de ionização que despontuam entre os metais em varais de colocação a partir das experiências que desinflexionam mais ou menos elementos metálicos, né, elementos de desapontuação afinada, para poder você operar quanticamente sobre a regência dos seus estados, principalmente os estados que são constantes,
ressentidos por você. Ou seja, a convivência com o seu quarto, com o seu lar, com o seu trajeto de escola. Olha só, giros cerebelares. Esses giros aqui são como uma mão, sabe? Sua mão que diz sentir e diz associar a natureza a partir de navegações. Esses giros pré-central, pré-frontal, frontal médio, frontal inferior, são essas antenas em órbita de navegação. Vou te demonstrar para você ficar mais nítido. Olha, aqui é a barra, aqui é o chão. E aqui, ó, do chão, você desnavega. Então, ó, você tem o meio dessa navegação e aqui você tem as asas que desondularam. Todas essas asas, elas se descomplexam e desadaptam a partir de muita utilização. Essa utilização desafina-se a partir do seu consumo de alimentos, a desmineralização metálica que precisa de rearranjo a partir da sua utilização. Esse metal ele vem das partes que mais desionizam o organismo, o centro, ou o córtex, os córtex pré-centrais. No centro da medula, no líquor encefalorraquidiano, ele desinjeciona em proporções muito de neurotransmissores a discursão que desobriga imantar-se a partir do estresse a localização X que precisa de uma melhoria de passagem, um desapontamento de metal. E aí nesses desapontamentos a pessoa vai ganhando como um robô, né? Mais eficiência para repetição. Já viu aqueles robôs na automação, no automatismo de fábrica? Quando bate um no outro assim, ó, desaponta o lugar que precisa de regência. A regência, ela é uma meta de desimposição de equilíbrio, ó. Equilíbrio, o tripé do equilíbrio. O tripé do equilíbrio. Desequilibrado, ó, da dinâmica. Se você não reequilibrar, você descai. E aí você precisa de ajuda para levantar. Vamos lá no hidro, né? Para fechar essa. Ah, não, mas e aqui é como a mão fechada, né? A mesma coisa que a mão navega, esses cérebros, esses giros, eles navegam subtraindo de si a percussão iônica que esse maquinário seu sobre essa desinflexão em ambiente de vida constante sobre as barreiras e esses revólveres, né, essas balas, precisam drenar essas energias. Então aqui tem muito dreno, viu, pessoal? Dreno e discursão para desnovelar a trajetória que vai eficientizar o diálogo sensitivo com o seu corpo para se manter em equilíbrio. Em destriangularização, em pedestal de destriangularização. Por quê? Porque você está em uma barreira, olha. Então a barreira, ela desfatia, né? Não é à toa que o símbolo da radiação é assim, ó. Olha só, o símbolo da radiação. Então a gente tem desassombra do espelho, desassombra do espelho auditivo, desassombra do espelho visual e desassombra do espelho reagido, motor. Então isso é um estado de nuclear. O destrangulamento da energia que lhe interfere e desprovocar a reação para encadear você
e procurar a forma dinâmica de reger essa energia, essas fontes. Então, olha a destriangulação. Vou mostrar outra coisa para vocês. Símbolo da não, estou esquecendo. Mática e a moda mediana e média. Estatística, vamos pôr aqui assim. Estatística, símbolo. Aqui a gente tem um símbolo da soma com uma barra, né? Mas não é esse símbolo que eu tava querendo. Achei, ó. Esse símbolo aqui, ó. Olha só, a fatia, as desfatias. O gráfico em pixel. Olha só. Isso aqui, ó. Isso aqui é a disfração da energia que desapontua a partir do exterior para o interior. Então, olha o I e a sua balança de I. Ó. A gente tem o I que acende em nós e o I que desinflexiona em nós os atiros, os disparos, as armas de escolar e agir, movimento. Né? E o movimento a gente tem a média, a mediana e a modal. A média é a que mantém o equilíbrio sobre todas as coisas que a gente faz. A modal é a que mais se repete. Tava aqui, ó. E a média, modal e a mediana é a que está no meio de tudo, né? É o ponto que sobre todo o conjunto que se encontra no cubo, no meio dessa roda, dessa engrenagem, que nos diz diariamente o que a gente está em função de conquistar, qual que é o nosso vetor de conquista, qual que é a imagem que a gente está desescalando, qual que é o elemento de pesquisa nessa quantificação de dados a gente está se organizando para encontrar, qual que é a força que a gente vai engrenar, qual que é a engrenagem, a marcha que a gente vai fazer para poder chegar, qual que são as palavras que mais a gente disserve. Então tudo isso é tranquilo de realizar a partir dessas revisões, dessas reorientações de dimensões cerebelares, né? Descobrir essas reações. E o ítrio, ele para nós já é um empecilho. Então tudo que está em empecilho nessa discursão da reação que existe em você, quando há uma desatenção maior, vai ter uma acentuação circunflexa no I. O I, ele é o atirar-se, ele é aquilo que desapontua em ser, né? Sabe, quando você consegue encostar em algo e desapontar para algo, né? Você está fazendo um circunflexo no I. Só que esse circunflexo em I, ele desorienta pela cerebelação, a reação cerebelar, que descomanda essa acentuação em I. Então o I, ele meio que admite algo. Então o I somado em T, ó, o IT,
mais uma soma de uma reação. Então você tem essa desinformação somando uma reação que desapaga, que procura decair no organismo. Então é como se fosse um expediente de desreação, buscando uma reação que vai desorganizar o organismo. Essa é a descompressão dessa palavra, desse conjunto de letras. Ítrio. Símbolo é um metal também, né? A gente já falou que é um metal de coloração prateada, parateada, localizada no grupo 3 da tabela periódica, logo abaixo do escândio. Símbolos. Contudo, quimicamente, o ítrio é muito semelhante ao lantânio e aos demais lantanídeos, sendo considerado participante do grupo dos metais de terras raras. Então, esse elemento na natureza também é um condutor, né? Então, o que diferencia um metal do outro são os pontos que vão desligar esse metal. Pontos para nós nas palavras, nas letras que nos definem, são essas desacenações em barras, né? Então, olha, esse aqui, ó, vai ficar melhor. Ações em barra para provocar reações, né? E aí a gente tem e desconhece vários conjuntos de reações, principalmente químicas, né? Que nos imitamos ou desconhecermos dessas imitações referências matemáticas de extrato para poder metar e subtrair eletronegatividades. Então, nesses grupos de cenas, né? Cenas é teatro, tiratro, atirar-se nas ações. Barras somos nós procurando desbarrar a partir de navegações. Então a gente representa barra por isão ou isinho, que são proporções de valores valores em gramas, né? Tudo que está em gramas desengrama a relação. E aí a relação a gente pontua a partir do peso. Peso é uma orientação energética que atira em solo. Então esse atirar em solo só movimenta quando a pressão que desatira é maior do que a do solo. Então, só movimenta quando a pressão que desatira se torna maior do que a que pesa em solo, aqui em grama em solo. Então, até por isso, as plantas que são desenterradas em solo para poder viver, elas não conseguem movimentar sobre o solo, mas só entre o solo, porque a pressão que ela exerce no solo não consegue vencer o solo. Nós atiramos em solo para poder nos movimentar. Então, essas propriedades de metais, de subtrair os elétrons, nos ajudam a despressionar-se com mais força ou com menos força a partir dessas despontuações de percurso. Isso que desengrafica potencial de reação, de relação. E aí nas cenas nós acendemos a partir de compassos. Os compassos são os pontos
em uma escala que rege a nossa dispersão. A partir de notas que descompreendem as descamadas de um núcleo de reações, e a partir dessas notas a gente organifica essas notas para dissolar-se e desatirar-se em movimento a partir de regências de expressões. Olha que incrível, pessoal! E aí a característica desse iterário vai ser de se estabelecer sobre regência o seu estado a partir da grama e da composição, uma peça que vai desimpedir metas a partir das suas formas de barreira que se somam em nós em utilidade. Então o ítrio, a gente utiliza o ítrio para quê? Vamos olhar. O ítrio é um metal de coloração prateado. Suas principais fontes minerais são gadolinita, é muito utilizado em campos dos eletrônicos por conta das suas propriedades luminescentes. Até porque ele é bem prateado, e prateado ele consegue maior relação com as ondas as ondas elétricas. Também é utilizado na fabricação de lasers. Compostos de ítrio podem ser usados como supercondutores, o que permite o avanço de técnica de levitação magnética. Olha só que incrível. O ítrio foi descoberto no vilarejo sueco. Beleza. Então essas são as características. Todas essas características, a gente, a partir de desencenar-se a revelação que elas desinformam em nós, procuram se retroprojetar sobre as nossas somas de reações empregadas na natureza. Então, não se enganem. Isso são propriedades da matéria e das ondas que nos emprega. Olha o nosso espelho aqui. A gente tem esse espelho de desassombrar-se, e a gente tem esse espelho. E esse espelho de descarregar em nós a partir das exatidões que deslimitam em nós a partir dessas obras aqui, ó, deslimitam, nos demonstram valores na vida que a gente antes não valorizaria. Porém, para valorizar uma coisa em uma proporção, às vezes a gente precisa desvalorizar outra em uma outra proporção. Isso é disparos de movimento. Porém, ser humano, ele vai continuar sendo abençoado por Deus para valorizar tudo que ele for empregado para se valorizar. Porque é um espelho, pessoal, é um detector. Sabe o que é detector? Detector é qualquer barra que descompressiona-se a atividade empregada, né? A massa fermentada, ela detecta a dispersão até um certo ponto, até um certo limite. Então a gente tem vários tipos de detectores de metais, detectores de radiação, detectores de som. O próprio microfone que eu estou utilizando agora é um detector de som. Se a gente detecta som, a gente detecta imagem, a gente detecta contato, e a gente, ao mesmo tempo que detecta, a gente dispara a partir de programações de orientação, a gente tem capacidade de detectar minerais, elementos que não têm vida, porque a gente particiona desses elementos
é parte de detecção. Mesmo que não seja num grau grande, a gente consegue desvirtualizar-se e fazer a partir de estatística uma retroprojeção planar daquilo que a gente detecta planos. Então, de um plano, eu, a partir de matemática e de experiência de utilização de matemática, eu consigo somaticamente detectar planos e vestir esses planos nas minhas reações. E isso é incrível. Retroprojeção planar de um plano 2D. Então, ó, eu tenho um plano 2D. Ó, eu tenho um plano. Então, desse plano, a partir do eixo dos dados que eu tenho nesse plano, jogando esse plano e organizando os dados nesse plano sobre referências, eu consigo desmontar esse plano e transmitir a partir da organização desse plano uma tridimensionalização sobre o esticar dos dados, né? Então, se eu despontuo esses dados sobre o desentendimento dos raios que desconvergem, eu consigo domar esse plano, solidificar esse plano sobre a desconstrução principalmente regida pelo organismo. E no nosso organismo, ele consente essa tridimensionalização de um plano fazer uma solidificação. Então, retroprojeção planar de um plano em dimensão. Então eu consigo fazer esse tipo de trabalho. Olha, a imagem ela chega assim, só que eu consigo esticar os dados que entram em escalas de apropriação lógica, né? Até mesmo para mim desconstruir a proporção oral que eu desenho eles na descarga. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Mas bom, isso é como isso eu vou explicar para vocês assim, ó. Isso é como você assistir um filme, uma novela ou um vídeo e às vezes navegar nesse vídeo, principalmente na retroprojeção da mente, e acreditar por um instante que está presente naquele ambiente, ou aquele ambiente toma conta do ambiente seu por um instante, a partir desses cálculos, desse desplanar em orientação 3D, e você se reveste e imerge para dentro da tela por um instante, de esticar os dados dessa receita de alimentação de sensações, né? E isso é transdução de sinal, subtração elétrica, isso é variação do equilíbrio estático, do equilíbrio dinâmico dessas descargas, né? A única dificuldade que a gente tem nesses elementos é que eles surram constantemente, eles se tornam constantes, e o nosso estado, para ele se tornar constante, ele precisa de frear muitos subtrações de elétrons de metais que estão no nosso ambiente. Para frear isso, só em estado de meditação, né? Então, quanto mais você treina, mais você consegue uma porcentagem maior de redimensionamento no universo. E aí você consegue esticar os dados de uma fonte até desvestigiá-los sobre a desimpulsão
de desimpulsos semelhantes de retroprojeção. E aí você, na sua conversão de valores, você consegue dimensionar e desestender dessa reação a descompressão de desvestir o universo que o traje. Então você despressiona mais forte. Só que para ser assim, a gente teria que ser raízes, plantas que se movimentam, né? A gente viraria, como no exemplo anterior que eu dei, plantas que conseguem vencer a pressão do solo e se movimentar pelo solo. Então é muito difícil, né? Só que procuramos isso, pelo menos intelectualmente, né? No plano das ideias, né? Isso já é possível. Uma fonte disso é a retroprojeção planar na tomografia computadorizada, que trabalha a partir de estatísticas e com os dados para poder mudar a dimensão dos dados colhidos em um eixo de imagens. Então a gente sempre colhe os dados em um eixo axial. E nessa retroprojeção a gente consegue, desse eixo axial, retroprojetar essas imagens em vários eixos. Retroprojeção. Nos eixos coronais, sagitais. Então é isso aqui, pessoal. A gente colhe, olha só como a tomografia, né, o tomógrafo faz exames. Ele capta imagem apenas em um plano, né? A pessoa deita lá na estação e capta a imagem nesse plano aqui, ó, no eixo axial do corpo. É o eixo que vai de cima para baixo. E aí, dessas imagens, o software ele trabalha os dados a partir de estatísticas e desorientações matemáticas para poder destoar esses dados e reconstruí-los. A reconstrução desses dados mostrando os outros eixos que eles distorcem a partir dos dados para serem implantados nesse conjunto, né? Nesses conjuntos de dados. Então aí a gente consegue ver o ser humano de lado, de frente, às vezes até em 3D. Então isso é o que eu estou falando, né? Isso é a desorientação de uns dados para poder reconstrução, esse é o nome, reconstrução. E aí a gente tem essas várias imagens de uma. Era isso que eu queria falar. E toda essa radiação, ela dispara também no organismo, principalmente molecular, de forma molecular, o estado das células, do trabalho das células. Então, até por isso a gente tem que tomar muito cuidado, e a ciência vem fazendo isso. E é isso que a gente estava tentando fazer aqui, nessas desatenções, né? Destoações das atenções, que às vezes nos deixa estático. Então a gente precisa de atirar nesse estado estático para desmovimentá-las na nossa vida e desorganizá-las. Senão a fluorescência delas não fica perceptível ou fica muito saturada, muito densa, muito difícil de propagá-la nas nossas relações de entendimento, de retroprojeção, de reconstrução
dos planos, dessas ideias, desses dados, que nos diz sentir mais, né? É isso que nos faz sentir, de cientistas. A gente colhe os dados em um plano e desplanta eles para maioria de planos possíveis. E essa é a ciência. Ela tem uma semente, que é o desantropocentrismo. Da semente do homem de ser alimentado pela natureza, ele de cientista, de científica ser, para de ser sobre todas as espécies, todos os ângulos, todos os planos que são reconstruídos pelo sentimento de ser. Essa semente que desencarrega ser nessa vida, nesses disparos que desexatificam o ser para desobrigar ser, né? Com esse anjo que desbriga, né? Obrigado. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, ó. Vou apagar esse fumo das ideias e vamos tentar dessa atividade fazer esses reconhecimentos, né? No próximo vídeo a gente vai retomar a periodicidade desses elementos e tentar transfigurar, né? Dissoar os elementos da próxima família para poder familiarizar mais com esses retratos, né? Até porque muita gente aprende, mas não desprende o aprender, e é o que a gente está tentando desprender esse aprender para podermos nos tornarmos desse cientificismo pessoas mais íntimas desses conhecimentos que nos foram passados, né? Então esse é o valor que a gente tenta dar. Um abraço para todos vocês e que vocês tenham boas reações, né, nas suas vidas. Até o próximo vídeo. Fui.